Neste momento eu quero trazer uma breve reflexão sobre uma mulher que tinha um fluxo de sangue. Está registrado, Evangelho conforme escreveu São Lucas, capítulo 8, os versículos de número 43 ao 48. Nós vemos nos versículos anteriores, capítulo anterior, capítulo 7, nós vemos Jesus resolvendo dois problemas. Uma tempestade que se levantou no mar quando ele estava com seus apóstolos, com seus discípulos, e os discípulos não puderam resolver aquele problema que surgiu, aquela tamanha tempestade. Então Jesus ali resolveu, acalmou o vento e acalmou o mar, falando ao vento, ao mar, e urbanância. Jesus resolveu aquele problema. Em seguida nós vemos Jesus também libertando o homem que era possesso de um espírito maligno, ou de espíritos malignos, porque ele deixou bem claro, Jesus depois quando expulsou, libertou aquele homem. E aquele homem queria seguir Jesus. Jesus não permitiu que ele o seguisse, mas que ele fosse aos seus parentes, aos seus familiares e contasse quão grande coisa Deus tinha feito por ele. Deus usou de misericórdia para com ele. Então aqui eu quero falar sobre as enfermidades nas três áreas do ser humano. As enfermidades de áreas físicas, na área espiritual e na área emocional. Então nós vemos que doenças que a medicina ela vai e detecta o mal ali, detectados, e ela tem os remédios, procedimentos normais para resolver aquele problema, como na psicologia também. Mas existe problema de ordem espiritual. Nesse homem aqui, que era possesso, ele era um mal de procedência espiritual. No entanto, atingia tanto o espírito, a alma e o corpo, ele era possesso. Aquele espírito aprisionou aquele homem em todas as áreas da sua vida. Então tinha que vir uma intervenção diretamente de Deus. E foi isto o que Jesus fez. Foi ao encontro daquele homem e libertou aquele homem. Nós vimos também uma enfermidade de ordem espiritual, quando um pai tinha um filho que há 12 anos ele era cometido pela aquele mal, né? E realmente o pai daquela criança levou seu filho aos apóstolos de Jesus para resolver aquele problema. E eles não resolveram, e Jesus resolveu. Era de ordem espiritual também, era uma possessão. Jesus identificou aquele mal, né? E disse que era um espírito mudo e surdo que causava aquele problema na vida daquela pessoa. Então Jesus mandou que aquele espírito saísse e a criança foi liberta. Então, certos milagres Jesus proibia que eu divulgasse. Por que Jesus proibia que eu divulgasse? Porque Jesus queria deixar bem claro que queria que a multidão acreditasse nele, não pelo fato dele realizar milagre, mas por ouvir as palavras de vida eterna e ser transformado espiritualmente falando. Que muitos que seguiam Jesus, e a multidão que seguia Jesus, não o seguia simplesmente por acreditar que ele era o Salvador do mundo. A prova aí está, que escolheram Barrabás ao invés de Jesus, né? Aquele que realizou tantos milagres, né? Consolou tantos corações, mas o povo preferiram Barrabás e não a Jesus. Será que não é isso que está acontecendo no mundo também? O povo tem rejeitado Jesus como um Salvador. O homem tem procurado Jesus simplesmente para resolver os seus problemas. Os pregadores das últimas horas, aí, com esse evangelho distorcido, deveriam aprender com Jesus, voltar a pregar o evangelho genuíno, o evangelho de transformação.
E Jesus deixou bem claro isso em seu ministério quando ele multiplicou ali os pães e os peixes. No outro dia dobrou a multidão. Jesus olhou assim e disse, não, o meu propósito não é esse. Vou mudar o meu discurso para essa multidão. E Jesus espiritualizou o seu discurso, dizendo que ele era o pão vivo descido do céu, né? E quem não comesse a sua carne não tinha vida nele. Então o povo disseram, duro esse discurso, e se retiraram todo mundo. Não seguiam Jesus, não quiseram ouvir esse discurso. E Jesus testou também os seus discípulos, os seus apóstolos, vós também não quereis retirai-vos. E Pedro tomou a palavra e disse, para quem iremos nós, se tu tem palavras de vida eterna? Aí estava a convicção daqueles discípulos, daqueles apóstolos, viram em Jesus o Salvador, tinha a palavra de vida eterna, de transformação. Então nós estamos vivendo uma época de um evangelho distorcido, onde os homens fazem questão de propagar, de mostrar os milagres, né? Mas Jesus já profetizou também com respeito a esses curadeiros da última hora, né? Se possível, enganaria até os escolhidos, né? Está bem claro aí. Então, é bom você refletir nesses tipos de pregação, de evangelho que tem sido propagado através dos meios de comunicação. Esse não é o verdadeiro evangelho. E isso não quer dizer que Deus está aprovando essas práticas desses pregadores, pelo fato de, no nome de Jesus, ele realizar prodígios de maneira alguma. O verdadeiro evangelho tem prioridade primeiro, palavras de vida eterna. Em consequências, vêm os milagres, as libertações. É preciso reverter esse quadro. Então, a Bíblia nos mostra que quando Jesus resolveu aquele problema, acalmou a tempestade, libertou aquele homem que era possesso, né, de espíritos malignos. Jairo, que era príncipe da sinagoga, tinha uma filha que há 12 anos, aproximadamente 12 anos, conforme São Lucas nos diz, né, ela foi acometida de uma enfermidade gravíssima, estava à porta da morte. E Jairo foi ao encontro de Jesus para que ele pudesse resolver esse problema. E chegando aonde Jesus estava, ele contou o problema. Mandou que Jesus fosse à sua casa, que a sua filha estava à beira da morte. Jesus disse, eu irei e darei saúde. Então, nesse intervalo aí, uma mulher que sofria há 12 anos de um fluxo de sangue, veja, a filha de Jairo tinha aproximadamente 12 anos de idade, e uma mulher vinha sofrendo há 12 anos de uma enfermidade hemorrágica. Então, ela tinha gastado todos os seus haveres, todos os seus bens com os melhores médicos, e eles não puderam resolver aquele seu problema. E no estado que ela estava, segundo as leis judaicas, né, ela não poderia ter contato com o homem, porque estava imunda. Então, existia um problema muito seríssimo para aquela mulher. Mas ela ouviu falar de Jesus, então a fé nasceu no coração daquela mulher. Porque a Bíblia diz que a fé vem ouvir, né, as palavras de Deus, as palavras de Jesus. Então, a fé foi gerada ali, e ela colocou essa certeza em seu coração, que se ela fosse até onde Jesus estava e tocasse, por ao menos tocasse nas suas vestes, ela ficaria curada. E foi o que ela fez, rompeu todos os obstáculos, rompeu a multidão, rompeu talvez um diagnóstico da medicina, que não tinha mais jeito para ela, estava só esperando a morte. Ela foi e tocou em Jesus. Jesus parou e disse, alguém me tocou. Ora, Pedro, tomando a palavra, disse, mestre, a multidão é grande, te aperta, e tu pergunta, alguém me tocou?
Jesus, sim, alguém me tocou porque eu senti que de mim saiu virtude, saiu poder para resolver algum problema. Alguém tocou-me com um toque de fé, crendo que iria receber. E a mulher, não podendo se ocultar, foi eu, Senhor, quem te tocou. Então a afirmação de Jesus para aquela mulher foi: tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou. Essa expressão, a tua fé te salvou, abrangeu todas as áreas da vida daquela mulher. Aquele toque daquela mulher não foi simplesmente para receber a cura para o seu corpo, mas foi um toque de confiança total que Jesus poderia resolver o seu problema definitivamente. Então ele recebeu a cura total, tanto para o seu corpo como para a sua alma. Então foi resolvido esse problema. Então chegou o mensageiro da casa de Jairo e disse: não incomode mais o mestre, porque a tua filha faleceu. E Jesus, ouvindo, dirigiu para Jairo e disse: crê tão somente, e a tua filha viverá. E Jesus, chegando na casa de Jairo, não permitiu que ninguém entrasse, senão a Pedro, João, Tiago e seus pais. E todos choravam. E ali Jesus, pegando na mão daquela criança, e ordenou que ela se levantasse. Menina, a ti te digo, levanta-te. A menina se levantou e Jesus mandou que alimentasse aquela criança. Então eu não sei, neste momento, né, o que você está passando. Aqui está 2 casos. Um filho, nesse caso uma filha, que vinha sofrendo de uma enfermidade, estava em estado terminal, e uma mulher, 12 anos, vinha sofrendo. Então não sei quanto tempo você vem sofrendo de um mal, seja ele de ordem psicológica, seja ele de ordem física, seja de ordem também espiritual. Você tem procurado resolver esse problema, né? E até agora não tem tido solução para esse problema. Eu venho te apresentar neste momento o cirurgião divino. Ele é especialista, ele é clínico geral, né? Que ele entende tudo do homem, porque ele foi o seu fabricante. Quem conhece o seu produto mais do que aquele que o fabricou? Então Deus fabricou você, ele conhece você peça por peça. Assim como o relojoeiro, ele conhece, ele sabe o problema de um relógio, ele vai lá, coloca a sua lupa, né? E ele começa aquelas pecinhas pequenininhas, ele começa a analisar e ver onde está o problema e começa a resolver. Quanto mais o nosso Deus, que nos criou, que nos formou, né? Então ele sabe peça por peça. Então ele sabe onde está o problema, em qualquer órgão do seu corpo e também em qualquer parte, física, espiritual e emocional. Então a Bíblia, a palavra de Deus, diz que a palavra dele é penetrante. Então a palavra, ela cura, ela sara. Então neste momento as palavras que eu estou falando são palavras de vida eterna. São palavras de libertação em todas as áreas, seja na área física, emocional e espiritual. Então a palavra de Deus está detectando onde está o problema, certo? O doutor especialista, ele está detectando agora a origem do mal onde está em você. E se você crê agora, pela sua fé, você pode resolver, será resolvido agora esse seu problema. Então creia no poder da palavra de Deus e comece neste momento a ver as coisas mudarem a sua vida agora. Não é por acaso que você
esteja assistindo este vídeo, você alguém compartilhou esse vídeo para você. Talvez você se encontre agora em uma sala de psiquiatria, talvez você se encontre agora em uma sala de cirurgia, talvez você se encontre até num estado de coma também. Eu não sei aonde você se encontra e como você se encontra, mas nem tudo está perdido, porque para Deus todas as coisas são possíveis. Até para a morte a solução, quando se diz com a morte tudo se acaba. Mas Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida, ainda que esteja morto viverá. Então Jesus ressuscitou Lázaro ali com 4 dias para provar que o poder dele vai muito além, até para a morte, quando ele quer, tem solução. E ele provou isso quando ressuscitou Lázaro, que estava em estado de decomposição, ou seja, as suas células já estavam mortas. Então ele resolveu o problema restaurando todas as células e depois ressuscitou o corpo. Aí nós vemos 2 grandes milagres, né? A restauração das células que estavam mortas. Talvez seu caso será esse, seja um desses. Uma das suas células do seu corpo está morta, né? O médico disse que não tem jeito, né? E não tem nem como substituir por outra. Mas Jesus, ele pode restituir, ele pode restaurar essas células em qualquer parte do seu corpo. Então creia no poder que emana, né, na pessoa de Jesus Cristo, como aquele pai angustiado, né? Então foi a Jesus, contou o problema para Jesus, contou o problema para quem poderia resolver o problema. Procurou a pessoa certa e Jesus foi lá e resolveu aquele problema, ressuscitando a sua filha. Aquela mulher também procurou a pessoa certa, né? E tocou nesta pessoa, tocou em Jesus e seu problema foi solucionado, foi resolvido. Então, neste momento, tome posse, né? Acredite no poder que há em Jesus e ele pode reverter esse quadro da sua vida definitivamente, né? Você talvez esteja passando um isolamento espiritual, físico, mas neste momento a palavra de Deus está penetrando agora, né? No seu lar, onde você estiver agora, e também na sua vida, na sua mente. Esta é a palavra de restauração. Esta é a palavra que pode fazer aquilo que a medicina não pode fazer, o psiquiatra não pode fazer, o psicólogo não pode fazer, mas Jesus pode fazer. Então creia neste momento, deposita a sua fé e tudo pode ser resolvido. Tenha um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Não sei a que hora você está assistindo este vídeo, mas com certeza Deus está falando com você. E acredito eu que está sendo gerado fé no seu espírito para você acreditar no poder que há em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.